Olá, está começando mais um Painel Brasil e eu recebo a doutora em pediatria Sônia Salviano. Ela é presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria do DF e médica do HRT há 22 anos. E como ela falou, há 28 anos ela está dentro da Secretaria de Saúde. Tudo bem, doutora Sônia? Tudo bem, é um prazer estar aqui, no Painel Brasil, falando desse tema apaixonante, É verdade. Que é o aleitamento materno. Bom, primeiramente eu gostaria que a senhora falasse que nós entramos essa semana na semana do aleitamento. Isso. Qual o objetivo e qual o alcance que essas campanhas têm alcançado? Então, essas campanhas, elas já acontecem, há mais de 20 anos. Hoje, mais de 150 países, trabalham nesta mesma época, 1 a 7 de agosto, essa temática. Uhum. O objetivo básico da semana é chamar a atenção das mulheres e das famílias, da importância deste alimento que muitas vezes não é reconhecido como o mais importante alimento do começo da vida. Uhum. Então, é o mais importante, é o que toda criança espera quando nasce, de receber um alimento que ofereça para ela tudo o que ela ainda não conseguiu acumular durante a formação na gravidez. Certo. Então, os bebês, eles não nascem completos, Então, muita coisa precisa amadurecer, desenvolver, para que o ser humano tenha uma vida saudável. Certo. Então, por exemplo, o intestino de uma criança, ele nasce incompleto, ele produz poucas enzimas, que são produtos indispensáveis para a digestão de qualquer alimento. Então, o que o bebê produz pouco, a mãe compensa produzindo no leite dela. Por isso que a gente informa para as mães que o leite de cada mulher é um leite diferente. Então não existe esse negócio de leite fraco, leite mais forte? Em hipótese nenhuma. Certo. Essa é uma grande dúvida das mulheres. Várias pesquisas mostram que a mulher que não amamenta, a maioria deixa de amamentar com o falso mito, que a gente chama de mito, do leite fraco. Uhum. E leite fraco não existe. Quer dizer, a mulher produz o leite do jeito que o filho dela precisa. Uhum. Claro que alguns componentes da alimentação dela podem fazer alguma diferença na composição do leite. O principal deles é a gordura. Certo. Mas a gordura, ela tem um processo, de digestão e um processo de necessidade na criança. Uhum. O que mais importa para esta criança? São as enzimas para digerir o alimento que ela recebe. Uhum. No começo da vida, é o leite. Então, o leite da mãe traz a enzima que falta no filho para ele digerir bem. Então, por isso que o bebê que mama peito, ele costuma mamar mais vezes, porque o leite materno, ele é digerido mais rápido, ele é mais suave. Então, as mães, às vezes, pensam que é o leite fraco, que o bebê mamou e, às vezes, aí 1h30, 2 horas, ele quer mamar de novo. Mas ele quer mamar de novo, por quê? Porque ele digeriu rápido, ele precisa de novo do alimento, porque ele está numa fase de um crescimento muito acelerado. Certo. Então, o primeiro mês de vida é o mês que o ser humano mais ganha peso, proporcionalmente ao corpo dele. Então, quanto mais ele mama, mais peso ele ganha. Então, a natureza, ela é perfeitinha. A gente não pode atrapalhar. É verdade. E, assim, há quantos anos já o Brasil faz essa campanha? O Brasil começou essa campanha desde a primeira, tá certo? Desde a primeira campanha mundial, o Brasil participa e nós aqui no Distrito Federal participamos desde a primeira. Então, eu tenho a grata satisfação de estar trabalhando com as mães nessa Semana do Aleitamento, desde que surgiu a proposta, essa proposta das Semanas Mundiais, ela partiu de uma organização não governamental, uma organização internacional, que se chama UABA,
que a tradução, né, para o português é a Aliança Mundial Pro Aleitamento. Então, desde o início, nós participamos junto da UABA e estamos a cada ano trabalhando uma temática diferente. Mas em todas elas, o objetivo é empoderar a mulher de conhecimentos acerca do aleitamento materno. Ah, interessante. A senhora estava falando a respeito do leite, que cada mãe tem o leite necessário para o seu filho, mas há também os bancos de leite. E Certamente. Brasília é referência nacional nessa área. Eu queria que a senhora comentasse um pouco. Exatamente. Aqui no Distrito Federal, o primeiro banco de leite, ele foi fundado em 1978, que é o Banco de Leite do Hospital de Taguatinga, que eu dirigi durante muitos anos. Estou afastada hoje porque estou na direção do hospital. Os bancos de leite são casas de apoio à amamentação. Então, praticamente 70% a 80% das atividades de bancos de leite são atividades de apoio às mulheres, né? A gente sabe que amamentar não é fácil, né? Principalmente no início, exatamente. Né? Nos 3, 4 primeiros dias não é Com fácil. certeza. Quando nasce um bebê e nasce uma nova mãe. Essa mãe, ela vai aprender, né, a lidar com essa criança, porque cada criança é uma criança diferente. Só que nessa fase difícil, né, de aprendizado da mãe, geralmente a família e as pessoas em volta dela só enxergam um bebê com necessidades, não enxergam uma mãe com dificuldade, né? Certo. E o que todos fazem é cobrar desta mãe. Então, se a criança chora, a culpa é da mãe, né? Se a criança tem qualquer incômodo, a culpa é da mãe. E, na verdade, a mãe está fazendo tudo para acertar. Então, muitas mulheres apresentam dificuldades nos primeiros dias e é aí onde entra um papel fundamental dos bancos de leite, ajudar as mulheres a superarem essas dificuldades e a compreenderem que todas elas produzem leite na quantidade que o bebê precisa. Porque, na verdade, nas primeiras 24 horas de vida, o bebê precisa de um volume pequenininho, o correspondente a uma colherinha de chá. Né? Então, a mulher sente aquele peito leve, não é aquele peito cheio. Então, ela já pensa que não tem leite. Aí, o bebê, muitas vezes, né, mama errado, mama de um jeito que ele não consegue tirar o leite. Então, todos em volta já começam. Você não tem leite. Nossa. E na cabeça da mãe, essa pressão faz com que ela bloqueie a via de descida do leite que vem na cabeça, que é um hormônio. E aí atrasa esse processo e dificulta a amamentação. Então, quando a mãe já sabe, né, que toda mulher tem peito. E eu sempre digo o seguinte, que o peito é uma fábrica de leite. E essa fábrica, ela é semelhante em todas as mulheres. Então, o tamanho do peito, que diferencia muitas mulheres, é gordura. Gordura não dá leite. Então, todas têm fábrica. E a fábrica, para trabalhar, ela precisa ter a engrenagem dela funcionando. Qual é a engrenagem do funcionamento da fábrica do leite que as mulheres têm? É a sucção do bebê. Quando ele começa a sugar, o leite começa a se produzir. E essa primeira sucção, ela deve ocorrer de preferência na primeira hora de vida de um bebê. Todo bebê que nasce sadio, ele tem que ser entregue à mãe. Ela tem que aconchegar, ela tem que abraçar. E aquele olhar do bebê, né, o olho no olho da mãe, nessa primeira hora de vida, é o momento mais mágico do ser humano. Porque quando o olho do bebê encontra o olho da mãe, é ali que os neurônios dele começam a se formar. Isso é o que vai dar uma inteligência superior a essas crianças. E quando ele consegue isso, que olha para a mãe, ele dá aquela relaxadinha e daqui a pouco ele procura o peito. Sugou na primeira hora, ele não mama errado. E essa mãe não vai ter dificuldade. Então, o que é que acontece hoje? Os bebês são separados da mãe na maioria das maternidades. E isso cria um processo de dificuldade. Então, os bancos de leite precisam ajudar. Quando a ajuda é dada e as mães começam a superar esse primeiro momento do achar que tem pouco leite, do bebê mamar errado, aí vem terceiro para o quinto dia, excesso de produção. Produz mais leite do que o bebê consegue retirar. Aí vem o drama do peito empedrado, né, que as mulheres precisam aprender já na gravidez como tirar, de preferência manualmente.
e tirar sem jogar no lixo. Uhum. Porque esse leite, ele é Vai salvar muito vidas, precioso, né? Para as crianças que estão doentes, né? O leite humano, ele é um alimento e eu digo que ele é um medicamento. Porque se ele tem anticorpos que combatem doenças, ele tem um efeito também de medicamento. Então, ele é fundamental, principalmente para o prematuro, que nasce com poucas defesas, né? Por isso que o leite das mulheres, esse leite especial, né? Dos primeiros 5 dias, que tem uma carga grande de anticorpos, é fundamental. Então, o banco de leite tem a tarefa também de pegar esse leite, de cuidar dele, para que ele fique muito parecido com o que ele era dentro do peito da mulher, com carga máxima de anticorpo para recuperar o prematuro. E a gente sabe que cada vez mais nasce bebê prematuro e pequeno no Brasil e no mundo, né? São bebês hoje existem casos de bebês que nascem com 500 gramas. Tem registros de bebês com 300 gramas e que sobreviveram. Então, com leite materno, a sobrevivência deles é mais garantida e a qualidade da vida deles é superior. Então, por isso que a gente zela por esse trabalho. Então, Brasília hoje tem 14 bancos de leite, né? Todo o hospital público do Distrito Federal com maternidade, excetuando uma só, né, pública, que está sem banco de leite. Mas todos os demais possuem banco de leite. E nós somos, assim, uma referência mundial, porque na nossa rede pública a gente consegue coletar leite para alimentar todo bebê prematuro e doente internado. Então, isso é muito bacana, porque é uma experiência de rede que motivou a rede brasileira de bancos de leite e que incentivou hoje uma rede mundial de bancos de leite. Então, existem vários países no mundo com banco de leite e vários espelhados na nossa experiência. Então, por exemplo, hoje tem uma profissional do nosso hospital, né, em Cabo Verde, né, um país africano, implantando o primeiro banco de leite daquele país. Então, ela foi capacitar a equipe e está lá supervisionando, junto com mais 2 profissionais do Distrito Federal, o funcionamento desse banco de leite. Então, é uma experiência muito linda, né? E trabalhar com aleitamento, eu acho que é o de melhor que existe na pediatria. Na divulgação, normalmente se fala em 6 meses de amamentação, mas qual seria o tempo indicado? Verdadeiramente, o tempo indicado são 2 anos ou mais. Nesses 2 anos ou mais, os primeiros 6 meses são de aleitamento exclusivo, sem água, sem chá, sem nenhum outro alimento, que o bebê não precisa de nada. A mãe produz tudo. E nós temos no Brasil hoje também uma dádiva, né, conquistada pelas mulheres, que é a licença maternidade já de 6 meses, né, nos órgãos públicos e em várias empresas que têm pactuado esses 6 meses de licença. Então, a mãe que acompanha o filho nos primeiros 6 meses, dá a esse filho uma chance maior de uma qualidade de vida até os 100 anos de idade, se ele viver 100 anos, né? Porque alimentar corretamente nos primeiros 6 meses imprime o passaporte da saúde para essa criança. E se ela continua mamando até pelo menos os 2 anos, ela garante um coeficiente de inteligência superior às demais crianças. E eu acho que esse diferencial é o que as mães querem dos seus filhos. Claro, né? É verdade. Então, assim, lembrar para as mulheres que o tempo adequado de amamentação é 2 anos ou mais. Nossa, muito bom. Tem crianças que eu já conheci que mamaram até 7 anos, por exemplo, 8 anos. O que a senhora pensa disso? Eu elogio essas mães, eu acho muito interessante, porque, na verdade, o tempo de amamentação é o tempo em que aquele ato de amamentar está sendo bom para a criança e bom para a mãe. Então, a mãe é que sabe o limite dela. Quer dizer, qual é o tempo ideal, né, de aleitamento do ser humano? Esse tempo ideal, ele não é bem definido. Mas como nós estamos aqui no nosso país, a gente usa como espelho a experiência
dos índios na época do descobrimento do Brasil. Então, na época do descobrimento do Brasil, isso está registrado, né, nas cartas do Pero Vaz de Caminha, que as índias amamentavam 5 anos. Então, provavelmente, a sabedoria deste povo era superior à nossa de hoje. Então, hoje nós lutamos para garantir pelo menos os 2 anos. Certo. Mas o tempo é o tempo que for bom para a mãe e for bom para o filho. Ótimo. A pessoa que queira fazer a doação de leite, no caso do Distrito Federal, como é que ela faz? Hoje nós trabalhamos com uma parceria muito grande com o Corpo de Bombeiros, né? Então, basta ela ligar para o 190, que é o número do Corpo de Bombeiros, que toda a equipe que faz o atendimento já direciona para o banco de leite mais próximo da casa dela. Que o melhor, o ideal, é que a mulher faça essa doação para o banco de leite próximo da casa dela. Assim, a gente não faz campanha para um e nem para o outro. Nós, igualmente, né, divulgamos e damos a oportunidade para a mulher escolher. Porque também, se ela diz, olha, eu não quero dar para esse banco perto da minha casa, eu quero, por exemplo, doar para o banco de leite do Agarrã, ela pode, né, através do catálogo telefônico, ali localizar o telefone de cada banco de leite, certo? Como nós temos muitas situações de mulheres que moram aqui no plano piloto e ligam para o Hospital de Itaguatinga e dizem, olha, eu quero doar para o Hospital de Itaguatinga. Então, a doação é sempre muito bem-vinda, né? Precisamos sempre desse leite, porque sempre tem criança. Mesmo Brasília, né, tendo uma experiência antiga de um grande volume de leite coletado, esse leite ainda não é suficiente. Por quê? Porque se coletar mais, os bancos de leite podem atender, por exemplo, crianças que fizeram uma cirurgia no intestino e que para a recuperação dessa cirurgia, se ele for alimentado com leite materno, né, se é uma criança maior, com 2 ou 3 meses, ele vai se recuperar mais rápido, né? Então, tem muitas situações em que o leite é indicado para a recuperação de doenças. Olha, doutora, agradeço bastante a sua entrevista. Eu acredito que os nossos internautas também ficaram empolgados, as internautas principalmente, sabendo da responsabilidade enquanto mães desse aleitamento. E quero parabenizá-la pelo trabalho que a senhora vem desenvolvendo no Distrito Federal. Nós agradecemos e ressaltamos que a Sociedade de Pediatria, né, do Distrito Federal, ela, desde a criação aqui no Distrito Federal, ela se destaca, né, com esse trabalho de apoio ao aleitamento. Isso para nós é um grande orgulho. Nos orgulhamos de ter uma prevalência de aleitamento considerada bastante razoável comparado com outros estados do país e uma mediana, um tempo de aleitamento que é crescente. Isso é graças, né, à disposição das mulheres. As mulheres hoje reconhecem muito mais, né, a importância da amamentação. Nós temos uma legislação própria no Distrito Federal que desde 1993, né, deu uma regulamentada em algumas atitudes que não eram favoráveis ao aleitamento. Nós temos uma lei que proíbe o uso de leite artificial, né, para bebês nascidos na rede pública e privada do Distrito Federal. Então, nós trabalhamos buscando a garantia dos direitos e o cumprimento da lei. Muito bom, muito obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade.